aqui nosso estudo do Evangelho de João. Hoje nós vamos entrar no capítulo 18 e uma parte do capítulo 19. Vamos falar basicamente hoje sobre o momento em que Cristo é preso. Tá? A aula ficou um pouco longa, eu acho que eu não vou conseguir fazê-la toda hoje, então eu vou dividi-la em 3 partes. As 2 primeiras partes hoje e na próxima semana a gente vai falar sobre o julgamento de Jesus por Pilatos. Eu acho que não dá para entrar hoje porque é um assunto bastante complexo. Mas só lembrando aqui do início do nosso culto, onde o Ideraldo leu Judas, né? Eu queria só dar uma enfatizada aqui na parte final do versículo 3. A parte final do versículo 3 diz assim, ó: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Agora que vem, na minha opinião, o mais importante desse trecho. Ele diz assim, ó: pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, a fé já foi entregue. Não tem mais nada para entregar para a gente. Tá certo? Então, qualquer um que chegar para você e falar que tem uma revelação nova, que seja anátema. Tá certo? Não existem mais novas revelações. Tudo está revelado aqui e está muito claro. Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se esse trecho foi lido aqui, provavelmente o pastor deve falar alguma coisa sobre esse assunto. Amém? Então, vamos começar aqui, capítulo 18, né, de João. E vamos dizer, o título que a gente dá para esse estudo de hoje vai ser a soberania de Jesus em sua morte. Então nós vamos ver que até na sua morte, Jesus foi soberano, né? E o nosso objetivo vai ser reconhecer a soberania de Jesus. Nosso texto básico está no capítulo 18. São 40 versículos, por isso que eu fiz aqui um esquema aqui para a gente falar em 2 vezes sobre esse assunto. Tá? Se Deus permitir, na próxima semana. Então, a morte de Jesus na cruz, gente, ela não foi resultado de uma tramóia política entre judeus e romanos, mas foi um ato de soberania de Deus. Tá? Por detrás das ações dos homens, Deus estava no controle. Vamos lá, rapidamente, em Atos 2:23, quando a gente vê o discurso de Pedro, ele diz o seguinte, só vou ler o 23, Atos 2:23, Pedro diz assim, olha, sendo este entregue, está falando de Cristo, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Então, não acha que foram os judeus, os romanos, isso já estava previsto, tá certo? Isso era um desígnio de Deus, como Pedro afirma aqui muito claramente. Vou ler de novo. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Tá? Não foram os romanos, não foram os judeus. Deus já tinha determinado tudo isso. Tá? A morte de Jesus ela foi pré-determinada por Deus, sem que isso, tá, isentasse a culpa dos assassinos. Tá certo, gente? Vamos em frente. Ó, da perspectiva humana, sob o nosso ponto de vista, nós humanos, né, o julgamento e a condenação de Jesus foi o maior crime da humanidade. Do ponto de vista de Deus, foi o cumprimento das profecias e a concretização dos seus desígnios, como a gente acabou de ler agora em Atos. Tá? Jesus foi julgado pelos homens, né? A gente conhece bem
essa frase aqui, e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, né? Ele foi julgado pelo tribunal religioso de Israel, na casa de Anás e no sinédrio perante Caifás, que era o sumo sacerdote. Tudo isso você pode conferir em todos esses textos aqui, e daqui a pouco nós vamos ler isso também em João 18, que é a nossa base de texto de hoje. Jesus foi julgado pelo Tribunal Civil Romano. Ele compareceu perante Pilatos, que o enviou a Herodes. Tá? Essa parte não está no texto de João, você tem que conferir isso em Lucas. Tá? Se você quiser conferir em Lucas, antes de Pilatos começar a julgá-lo, Pilatos mandou ele para Herodes. Aparentemente eles não estavam bem, eles não se entendiam muito bem, esses dois. Tá? Então, Herodes devolveu Jesus a Pilatos. Aí, João 18, 39, você vê isso. Mas lá em Lucas 23 é importante, porque João ele não relata essa parte aqui. Então, eu vou ver com vocês lá em Lucas 23, do 6 ao 12, para você ver só esse pedacinho aqui, o que aconteceu. 23, do 6 ao 12, diz assim, olha. Aqui na minha Bíblia tem um título da Sociedade Bíblica, está assim, ó, Jesus perante Herodes. Isso é um título, tá? Da Sociedade Bíblica, não é palavra de Deus. Eu não sei se a Bíblia de vocês é da Sociedade Bíblica Brasileira. Então vamos lá. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava, Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, Pilatos manda Jesus para Herodes, Herodes devolve para Pilatos, ou seja, a impressão que a gente tem é que eles não queriam julgar Jesus. E você vai ver bem isso na próxima aula, quando a gente estiver lá falando sobre o julgamento perante Pilatos. No texto básico de hoje, João relata a prisão e os julgamentos de Jesus. O seu objetivo é provar, através desses relatos, a soberania de Jesus. Então, a primeira parte desse nosso estudo, a gente vai dar esse título aqui, ó, Jesus se entrega para morrer. Ele se entrega. Tá certo? Está do versículo 1 ao 14 do capítulo 18 de João, que eu vou ler agora com vocês. Então, João 18, do 1 ao 14, aqui na minha Bíblia tem um título assim, ó, Jesus no Getsêmani. Tá? Esse texto também está em Mateus 26, do 47 ao 56, está em Marcos 14, do 43 ao 50, está em Lucas 22. Tá? É esse episódio de Jesus no Getsêmani. Eu vou ler com vocês para a gente poder trabalhar esse texto. Diz assim, ó, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus é Deus, certo? Então ele tem um atributo exclusivamente divino, que é a presciência, tá certo? Ok, gente? Então ele sabia que isso ia acontecer.
Por quê? Porque ele é Deus. Não, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Perguntou a guarda que foi lá. Né? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então, Jesus lhes disse, sou eu. Né? O que isso quer dizer? Eu sou. Quem é eu sou? Deus. Né? Então ele diz, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, olha o que acontece. Recuaram e caíram por terra. Eles estavam diante de Deus. É certo, gente? Jesus de novo lhe perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. E se é a mim, pois, que buscais, deixais ir estes. Falando dos discípulos. Para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no. E o conduziram primeiramente a Anás, pois este era sogro de Caifás, como sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então, os judeus já tinham determinado que eles iam matar Jesus, tá? Independente de qualquer coisa. O sacrifício de Jesus pelas suas ovelhas é voluntário e tem propósito específico. Ele morre espontaneamente para salvar as suas ovelhas. Vamos ver lá em João, volta um pouquinho, João 10, 17 e 18. Volta um pouquinho, 10, 17 e 18. Olha o que Jesus diz aqui. Ele diz o seguinte, ó, por isso o Pai me ama, porque ele dizendo, eu dou a minha vida para a reassumir. Ele é Deus. Então ele dá a vida e ele a reassume na ressurreição. Certo, gente? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Tá certo? Outro aspecto que é inusitado é que Jesus deu a sua vida para reassumi-la por meio da ressurreição. Outra coisa, ao terminar o seu discurso de despedida, Jesus sai com seus discípulos para o jardim Getsêmani, ou Jardim das Oliveiras, que pela graça do meu bom Deus eu estive nesse lugar, e foi um dos lugares que, sem qualquer tipo de misticismo, né? Mas é um lugar que te deixa muito emocionado, com certeza. Você está ali no Getsêmani, gente, é impressionante, sem qualquer misticismo, tá certo? Mas talvez tenha sido o único lugar que eu me emocionei verdadeiramente, foi nesse lugar, no Getsêmani. Ele corajosamente saiu para se entregar, pois a hora e o poder das trevas havia chegado. Mais uma vez é bom conferir isso, porque João não relata isso, mas Lucas relata. Eu vou voltar aqui em Lucas 22, 53, que diz assim, olha. Lucas 22, 53. E tirando do... Não é 22, 53.
Depois eu acho isso. Depois eu confiro aqui. Eu peguei errado que ele diz que chegou a hora das trevas. Alguém vê aí para mim, por favor, tá? Não. Quando ele é... Vê aí, Júnior, para mim, por favor. Confere. É 53? 22, 53. Eu estava lendo 23. 22, 53, é isso mesmo. Diariamente... aqui, ó. Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. É o que Jesus falou. Pô, eu estou aqui o tempo todo, estou no templo pregando, todo mundo está me ouvindo, e agora que vocês vão vir me prender, essa é a hora das trevas. É isso que ele afirma aqui em Lucas 22, 53. Né? Jesus conhecia aquele lugar e foi ali com uma escolta de soldados, e o Judas conhecia aquele lugar e foi ali com uma escolta de soldados e um grupo de sacerdotes fariseus para prender a Jesus. João narra os acontecimentos da prisão de Jesus a partir de agora, né? Então vamos ver. Primeiro, João destaca a onisciência de Jesus, um atributo exclusivo de Deus. Jesus conhecia antecipadamente tudo o que lhe havia de acontecer. Então, o primeiro destaque que João faz, né, é sobre a onisciência de Deus. Segundo, através da expressão sou eu, que se repete por 3 vezes, né, Jesus é apresentado em seus ofícios. Ele fala 3 vezes, sou eu. Jesus sou eu. Na primeira vez, os guardas caíram no chão. Tá? Então, primeiro ofício dele, profeta, está no versículo 5, né? Isto é, aquele que nos revela a Deus e nos proporciona comunhão com Ele. Né? Primeira expressão. Segunda, de rei, está no versículo 6. Isto é, aquele que reina e é digno de toda adoração e reverência. E terceiro, de sacerdote, aquele que intercede por nós e protege-nos do mal. Tá certo, gente? Naquele momento, quando ele fala eu sou, ele quer dizer essas 3 coisas. Após Jesus se entregar aos soldados, Simão Pedro feriu a espada Malco. Né? Deve ter alguma coisa interessante, eu ainda vou pesquisar mais isso. Por que está esse nome aí, Malco? Né? Deve ter alguma... Porque quando você nomeia alguém na Bíblia, tem algum propósito, tá certo? Por que eu tenho que saber o nome dele? Eu estou pesquisando isso, porque tem que ter, se alguém só saber aí, por favor, me fala. Hã? É quem? João, é. Porque tem um propósito, não tem? Não sei se é justamente por isso, mas uma curiosidade é, como ele era servo do sumo sacerdote, como Malco era servo do sumo sacerdote, ele estava na linha de sucessão do sacerdócio. Ele, com a orelha cortada, não poderia mais assumir essa posição. Não sei se é por causa dessa curiosidade que a gente vê lá em Levítico, como o pastor já falou, mas talvez seja por isso. Faz sentido. Faz sentido, chefe? Faz sentido, e também tem a questão de precisão histórica, né? Eu perguntei de Lucas, porque Lucas ele enfatiza vários fatos históricos que posteriormente poderiam ser comprovados para validar aquele registro, né? Como nome de autoridades, lugares, tanto também em Atos, porque como historiador. Tem que ter um propósito falar esse nome, né? Após Jesus se entregar aos soldados, Simão Pedro feriu a espada Malco, um dos servos do sumo sacerdote. Jesus não precisava da proteção de Pedro. Caso quisesse, poderia ter convocado um exército de anjos. Né? Aqui em João, não está relatado isso, mas se você for lá em Mateus 26, 52 a 54, o que João não relatou, Mateus relatou aqui nesse momento. Tá? Diz assim, ó. Como, pois... Não,
Então Jesus lhe disse a Pedro, que tinha acabado de cortar a orelha de Malco. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Então, Jesus falou: Pedro, eu não preciso da tua ajuda, cara. Você não precisa fazer isso, você precisa pegar a espada. Eu peço ao Pai, ele me manda 12 legiões de anjos. 72 mas uma legião tinha no mínimo 3.000, né? Tinha no mínimo 3.000, uma legião urbana que tinha no mínimo legião romana tinha no mínimo 3.000 e mais ou menos 5.000 ou no máximo 5.000, né? Então, a 6.000, né? Então, se tu pegar 5 e multiplicar por 12, dá quanto? 60.000, né? Então, teria em torno de 60.000 anjos. Né? Então, caso quisesse ajuda, poderia ter convocado um exército de anjos. Por isso que isso aqui quem está relatando é Mateus. João não relata essa. Outra coisa interessante, né? Jesus repreende Pedro. Pedro não havia compreendido que a morte de Jesus era a parte fundamental do plano de Deus para a salvação do homem. A cruz não era a derrota, mas era a vitória, gente. Né? Pedro não compreendeu, com a limitação humana, né? Mesmo estando junto ali de Cristo, vendo ele realizar aquela série de milagres que a gente viu aqui, Pedro não compreendeu isso. Pedro era uma pessoa difícil, né? Vamos lá. Jesus revela a sua divindade curando o corte da orelha direita de Malco, né? Foi o último milagre realizado por ele antes de morrer e foi feito sem que o Malco pedisse e sem demonstrar qualquer tipo de fé. Tá certo? Esse foi o último milagre que Jesus realizou, né? Durante o seu ministério. E o mais importante, o mais interessante, né? O mais interessante disso é que as pessoas não têm nenhum tipo de reação. É interessante isso, né? O milagre não produziu nenhum impacto ou admiração naqueles que o presenciaram. Tá certo? A intenção de Jesus foi abençoar o ferido e proteger Pedro. Caso Malco não tivesse sido curado, Pedro poderia ter sido crucificado junto. Tá certo? Então, nenhum impacto. Imagina, gente, para e pensa. Eu chego aqui e corto a orelha do Eduardo. Pá! Aí vem Jesus, coloca a orelha no lugar de novo. Todo mundo vendo aqui. Devia ter mais gente do que tem aqui hoje, nesse momento. Tá certo? Isso não causou, não há nenhum relato que isso tenha causado alguma admiração por eles. Fala, chefe. E ainda o que talvez possa deixar mais assim, seja mais estarrecedor, é a dureza do coração ao testemunharem isso e prosseguirem com o julgamento duvidoso que foi o que aconteceu. Mesmo tendo visto, ainda assim permaneceram incrédulos e duros. A profecia, né, e as escrituras tinham que ser cumpridas. Né? Jesus entregou-se espontaneamente aos seus inimigos. Eles o amarraram e o levaram para a casa de Anás, que era sogro de Caifás. Né? É importante destacar que antes de prenderem a Jesus, os líderes judeus já haviam decidido matá-lo. Haviam decidido, independente de qualquer coisa. Vocês vão ver na próxima aula, quando Pilatos estiver julgando ele, Pilatos 3 vezes fala: pô, não vejo nada contra esse homem. É interessante isso. Sendo assim, o julgamento de Jesus pelos judeus foi apenas uma formalidade para o veredito, né? Já tinha sido dado.
Resumindo, Jesus foi interrogado informalmente na casa de Anás. Está lá nos versículos 12 e 14. Está nos versículos 12 e 14. Que diz assim, ó. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Depois foi julgado diante de Caifás e dos membros do Sinédrio. O Sinédrio era um órgão que, se talvez você queira fazer uma comparação com o que a gente conhece, talvez o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Ok? Concorda, Isaías? Não, era quem decidia, né? Última palavra, né? Vamos dizer assim, né? Então, ainda na mesma noite que foi preso, tá? O último estágio aconteceu bem cedo e condenou Jesus à morte. O julgamento de Jesus pelos judeus foi totalmente arbitrário e ilegal. Ele sofreu injustamente e nos deixou um belo exemplo. Vamos lá para 1 Pedro 2, do 19 ao 25. Vamos ver o que Pedro nos relata aqui. 1 Pedro 2, do 19 ao 25. Pois que a glória a si, pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligido e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Então, ele deixou isso para nós, como diz aqui, né, como exemplo, como diz aqui muito claro no versículo 21. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes. Então, isso aqui deve dar um sermão inteiro, só esses trechos aqui. Mas é importante você entender isso. Isso foi para deixar um exemplo, como Pedro atesta, né? Então, entrando na segunda parte agora, da prisão e do início desse julgamento, né? A gente vê que há um selo sobre o povo de Deus, né? O Senhor conhece os que lhe pertencem, né? Está lá em Naum, capítulo 1, versículo 7, o Senhor conhece os seus, e todo aquele que é do Senhor, aparta-se do pecado e busca uma vida de edificação, como está em 2 Timóteo 2, do 19 ao 21, como eu estou mais perto de Timóteo, eu vou ler aqui 2 Timóteo 2, do 19 ao 21, um texto bastante conhecido, que diz assim, olha: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O Senhor conhece você.
Tá certo? Jesus é quem escolhe os seus seguidores. Lembra lá em João 6? Né? Ele que escolheu, inclusive quem ia entregá-lo, mesmo sabendo. Ele escolheu Judas. Ele sabia antecipadamente que Judas o trairia, né? E que Pedro o negaria por 3 vezes. Tudo isso aconteceu nesse momento da prisão, né? Ele sabia também qual seria o destino de Judas e que Pedro seria restaurado à comunhão e ao serviço. Ah, gente? Então, vamos lá em Lucas 22, 32, que a gente vê outra parte que não está em João, mas a gente vê em Lucas 22, 32. Diz assim, ó. Vou ler o 31 para poder entender o 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Né? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Tá certo? Então, quando te converteres, a tua missão é fortalecer os teus irmãos. João narra a negação de Pedro, né? A negação de Pedro vai nos ensinar algumas lições preciosas, gente. Algumas lições bem preciosas. Então vamos ver aqui. Primeira lição, né? Pedro falou quando deveria ter escutado. Marcos, né? Marcos relata isso. Pedro falou quando deveria ter escutado. Então vou lá em Marcos, que é importante a gente... Marcos 14, sempre nesse mesmo episódio, Marcos 14, versículo 29, onde relata que Pedro é avisado, né? Então diz aqui, ó, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais... Meia hora depois ele negou Cristo, certo? Ou talvez 1 hora, não sei. Mas ele falou antecipadamente. Isso é um aviso para todos nós, né? Quem fala sem pensar, né? Falar sem pensar, sem raciocinar, sem calcular o que você vai falar, você pode ofender alguém, você pode fazer um monte de coisa se você fala sem pensar, né? Inclusive falar o que não vai fazer, como Pedro acabou de fazer. Né? O que ele diz aqui? Disse-lhe ainda Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Né? Ele revela o quê? Uma autoconfiança carnal. Ele se achava melhor do que os outros discípulos. A soberba procede à queda e à ruína espiritual. Né? A soberba. Né? Foi o que Pedro fez. Então, o que mais que a gente tira, né? Segundo, Pedro ignorou a advertência de Jesus. Não podemos ignorar as advertências da palavra de Deus. Devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Esse é o nosso objetivo. Vigia e ora para não cair em tentação. Ouça as advertências. Terceiro, Pedro buscou comunhão com pessoas erradas. Nesse episódio... Por que ele negou a Cristo? É só você imaginar. O que ele fez? Vamos tentar imaginar. Na hora que levaram Jesus preso, Pedro foi seguindo. Lembra disso? Só que para entrar na casa do Anás, lá do Caifás, a primeira, uma governanta, talvez, falou, você não é um daqueles lá que anda com ele? Não foi isso? Ele falou, não, sou não. Não foi isso que ele fez? Aí depois, o que ele fez de novo? Estava frio, não estava? Olha o episódio, lembra do episódio? Volta aqui com o episódio. Estava frio, fizeram uma fogueirinha, né, para ser os soldados lá, a turma lá, e Pedro no meio. O que aconteceu ali? Você andava com ele. Não foi isso que ele fez? Foi ou não foi? Ele se juntou ali a quem? Aos ímpios, cara.
né? Pedro buscou comunhão com as pessoas erradas. Ao invés de procurar a companhia dos outros irmãos, ele foi se assentar na roda dos escarnecedores. Né? Ele foi se aquecer com os inimigos de Jesus. Está aqui no versículo 18, que diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Ele estava no meio dos escarnecedores. Quando a gente fala aqui, fica todo mundo... Não dá para andar mais com ele, gente. Isso é para nós. Não dá mais para você ficar no meio dos escarnecedores. Não dá. Não vou nem usar essa palavra, que é uma palavra meio pesada, escarnecedor, mas não dá mais para você ter amizade com essa turma, cara. Você frequentar os mesmos ambientes que ele. Não dá. Não tem como. O que aconteceu com Pedro? Pedro não estava preparado, né, quando o ataque veio. Simplesmente. Ele estava cansado, com frio, sozinho e desorientado. Sabe o que acontece? Quando você está cansado, com frio, sozinho e desorientado, você se torna preda fácil para o diabo, que sempre ataca os crentes num momento de vulnerabilidade. Esse é o recado. Você se torna presa fácil. No momento que você duvida, nossas aulas anteriores, né? No momento que você duvida, no momento que você fraqueja, no momento que você acha que não é capaz, você se torna presa fácil. O galo cantou e um despertador foi tocado na consciência de Pedro. Né? Ao sair da casa de Caifás, Jesus passa por Pedro e o fita, gente. O que significa o olhar de Jesus? Né? Aqui João não relata isso, mas se você vai lá em Lucas 22 de novo, eu estou perto aqui de Lucas 22, Lucas 22, aí você vai ver que tem detalhes que a gente às vezes não presta atenção, mas olha só, Lucas 22, do 61 ao 62, olha o que diz. Então, voltando-se o Senhor, o que ele fez? Fixou os olhos em Pedro. Não é certo? E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, quando Jesus saiu, ele viu Pedro, ele olhou para Pedro. É um detalhe interessante, mas que às vezes a gente não se atenta para isso, né? Mas ao sair da casa de Caifás, Jesus passa por Pedro e o fita. O que significa esse olhar de Jesus? Vamos tentar entender. Primeiro, né? Um olhar de condenação. Né? Você disse que não me conhece, Pedro? Olhe para mim, você não me conhece. Esse é o olhar de Jesus. Né? Porque pode ser também um olhar de misericórdia. Né? Pedro, quão fraco você é. Sem mim, você não pode nada. Pode ser também um olhar de comissão. Né? Pedro, chore e se arrependa. Depois vá atrás dos outros irmãos e os fortaleça. Né? Aí você vai lá no 22, 32, que diz assim, ó. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, está comissionando Pedro aqui. Né? Chore e se arrependa, depois vá atrás dos teus irmãos e os fortaleça. É isso que Cristo está falando para ele aqui, nesse olhar. Ele olhou para Pedro e viu Pedro lá no meio dos escarnecedores. Né? No próximo domingo, a gente vai trabalhar o julgamento de Jesus. Tá, meus irmãos? A partir de agora, ele vai para Pilatos. Tá? E
nós vamos trabalhar dos versículos 28 ao 40, depois do 19, 1 e 2. Mas a gente ainda pode tirar algumas aplicações práticas aqui. Tá certo? Só dessa primeira parte aqui, a gente pode tirar essa aplicação aqui, ó. Aprendemos que a morte de Jesus foi uma oferta voluntária. Não foi porque quiseram matar ele. Ele deu a vida dele. É totalmente diferente. Aprendemos que mesmo bem intencionados, lembra de Pedro aqui, aprendemos que mesmo bem intencionados, não devemos usar violência para defender a Jesus. Sabe por quê? Porque ele não precisa da nossa proteção. Tá certo? E terceiro, aprendemos que Jesus é o nosso exemplo maior de sofrimento. Tá claro isso, gente? Então, na próxima aula, se Deus quiser, a gente fala sobre o julgamento e a Kelly vai orar agora para encerrar a escola bíblica. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos como igreja para aprender da Tua palavra. Eu agradeço por esse local, por essas portas abertas, aonde o Teu Evangelho é pregado, Senhor, e ensinado de forma fiel. E eu peço que o Senhor mantenha os meus irmãos e as minhas irmãs, a todos nós, firmes na rocha que é Cristo, Senhor. Muito obrigada por Jesus Cristo, pelo sacrifício voluntário dele naquela cruz, que nos dá vida, Senhor, que limpa os nossos pecados. O sangue do Senhor derramado ali em nosso favor, Senhor, seu corpo moído e partido por nós, ó Deus. Muito obrigada por esse tão grande sacrifício que as nossas mentes de fato não conseguem alcançar, Senhor. E é realmente muito bom poder relembrar isso neste dia, neste momento, onde daqui a pouco participaremos da ceia do Senhor, esse memorial diante dos nossos olhos, ó Deus, para trazermos à memória esse sacrifício que nos deu vida, Senhor, que nos tirou da escravidão do pecado, do império das trevas, e esse tão grande amor, Senhor, nos resgatou. Muito obrigada por isso, Senhor. Muito obrigada. Que o Senhor continue abençoando este dia, esta manhã. Fale conosco também através da vida do pastor João, a mensagem que o teu servo preparou para este povo. Que o Senhor use poderosamente, ó Deus, o pastor desta igreja, e que haja, Senhor, salvação, santificação do teu povo nesta manhã aqui, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.